Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem ao professor espírita Edivaldo Pereira Franco, com lançamento do movimento Você e a Paz. Quero convidar para compor a mesa o professor de nosso homenageado, Edivaldo Pereira Franco. O deputado federal, autor da proposta, colega e amigo Colbert Martins. O senhor Clóvis Adalberto Boffler, gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança, aqui representando a presidente da Pastoral, doutora Zilda Arnes, em memória. O senhor Eurípedes Higino, filho do saudoso espírita Chico Xavier, aqui. O senhor Antônio César de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Convido a todos a ouvir o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre o Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde o louro dessa flâmula, paz no futuro e a glória no passado.
Mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra dourada, entre o Brasil, o Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães gentil, pátria amada, Brasil. Convido a todos agora para assistir a um vídeo institucional. A partir de 1952, em Salvador, na Bahia, esta agradável área de jardins coloridos começa a ser palco de inúmeras histórias de superação. Superação da dor, da desesperança e do abandono. Em uma das áreas mais pobres de Salvador está a Mansão do Caminho. Por aqui já passaram até hoje cerca de 35 mil jovens e crianças que encontraram nesse local uma última alternativa de sobrevivência. Uma obra de amor erguida em homenagem à Casa do Caminho, nome dado em referência ao local criado pelos primeiros cristãos para abrigar os mais desalentados da época. O espaço é um complexo de 78 mil metros quadrados e abriga setores de saúde com policlínica, laboratório e centro de parto normal. Em um projeto educativo de vanguarda, contempla Escola de Educação Infantil e de Primeiro Grau, curso de Informática, espaço de educação integral e de artes. A Mansão do Caminho ainda conta com um importante setor de assistência social que atende a necessidades específicas da comunidade, como auxílio a idosos e portadores de doenças irrecuperáveis. Por trás de todo esse empreendimento de amor está o pai de mais de 600 filhos adotivos, registrados em cartório em nome de Divaldo Pereira Franco, o tio Di. Ainda na infância, despontaram as primeiras experiências com a mediunidade, atributo que o direcionou para a execução dos ideais que abraça desde jovem. Em mais de 6 décadas, já psicografou mais de 200 obras, a maioria já traduzidas para outros idiomas. Já esteve em 60 países, divulgando as ideias espíritas cristãs. O reconhecimento por sua abnegação ao bem também é expressado em mais de 600 títulos e condecorações recebidos no Brasil e no exterior. Entre eles, o título Honoris Causa em Humanidades, pela Universidade de Montreal, no Canadá. Em 2013, deu início ao movimento Você e a Paz, visitando os bairros mais populosos de Salvador, divulgando o movimento ecumênico a favor da paz e da não violência. Em abril de 2013, em decorrência dessa nobre iniciativa, foi convidado a discursar na sede da ONU em Nova York. Divaldo Pereira Franco representa um dos maiores exemplos brasileiros de pacifismo em atuação pelo mundo, recebendo o título de Embaixador da Paz, concedido pela Ambassade Universelle pour la Paix, em Genebra, na Suíça, em 30 de dezembro de 2005. Seu esforço em prol dos mais necessitados tem contagiado milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Hoje, o jovem idealista, que há mais de 60 anos escolheu o amor, recolhe o apoio de uma admiração de uma multidão de pessoas. Podemos tranquilamente dizer que ele é um dos maiores humanistas do país. O professor Divaldo Pereira.
Divaldo Pereira Franco continua recebendo homenagens de várias partes do mundo. Homenagens essas que poucos homens receberam. Na comemoração de O Livro dos Espíritos em São Paulo, 15.000 pessoas fizeram justa homenagem àquele que passou toda a sua vida amando, educando e levando aos 5 continentes a mensagem de amor e de paz da doutrina espírita. O desejo de Divaldo Pereira Franco é conclamar as mentes e corações para uma importante reflexão, a necessidade urgente de ser firmado o inadiável compromisso entre você e a paz. Está presente o deputado Edinho Bens, o deputado distrital Ronei Nemer e da senhora Margarida Coimbra, ex-ministra do Transporte do governo do presidente Itamar Franco. E doutora Ieda Barradas Carneiro, esposa do nosso senador João Duval Carneiro. Senhoras e senhores, cumprimento o colega deputado Colbert Martins, autor da proposição dessa homenagem, ao professor Divaldo Pereira Franco e ao movimento Você e a Paz, por meio da qual a Câmara dos Deputados tem a oportunidade de prestar, a partir de agora, o devido reconhecimento à trajetória pessoal do grande médium baiano e à sua meritória obra social. Acredito que ocasiões como esta também devem servir para possibilitar à Câmara dos Deputados reafirmar seu compromisso com os preceitos constitucionais da liberdade de consciência, de crença e de expressão, bem como a garantia de condição para o livre exercício de cultos religiosos e suas liturgias. Não tenho dúvida a respeito do caráter benéfico das religiões para a sociedade, pois além de parecer inegável o papel desempenhado pela busca do transcendente na própria constituição do ser humano, ressalta a importância dessa dimensão espiritual na formação de elementos indispensáveis à vida em comunidade, mediante a promoção de valores morais e éticos, o estímulo à solidariedade e à caridade e a realização de obras sociais. A espiritualidade é aliada natural de todas as causas justas, parecendo contar com alguns predestinados para auxiliá-la a semear o amor e a paz no solo nem sempre adequadamente fértil do mundo real. Divaldo Pereira Franco e sua obra são ótimo exemplo disto. Desde a infância, dedica-se a explorar os aspectos misteriosos da relação entre a existência terrena e o plano intangível, vivendo de modo coerente com a orientação kardecista. Tem trabalhado no sentido da modificação interior e do aperfeiçoamento constante, a partir da reflexão e da prática diária. Assim, tornou-se um dos grandes apóstolos da doutrina espírita, divulgando seus nobres ensinamentos por meio de publicações de livros, da apresentação de palestras e do amparo aos necessitados. E muitas vezes, a maior necessidade nem é mesmo o caráter material, mas diz respeito à cura das feridas da alma, conhecidas por qualquer pessoa que já tenha enfrentado o desamparo, a ingratidão, a maledicência. Tanto para essas quanto para aquela, Divaldo Pereira Franco oferece o bálsamo de seu exemplo de vida, dedicada a fazer o bem e a disseminar os ideais de tolerância e harmonia entre todos os seres humanos. Com enorme satisfação e apreço, destaco dos vários resultados exitosos de seus 87 anos de peregrinação nesse mundo, o poder transformador de suas palavras, capazes de resgatar multidões do desespero e do sofrimento, oferecendo-lhes futuro mais promissor, bem como o significativo alcance social de suas obras assistenciais, especialmente as realizadas em prol das crianças excluídas da periferia de Salvador. Incansável propagador da bondade, Divaldo Pereira Franco tem viajado pelo Brasil e por outros países nos últimos anos para divulgar o movimento Você e a Paz,
Nesse movimento, quase um resumo de sua iluminada missão sobre a Terra, é uma conclamação para que todos, independentemente de vinculação religiosa ou política, lutemos contra nossas imperfeições, contra a violência latente em todos nós e assim possamos contribuir para o desenvolvimento pacífico da humanidade. Que o magnífico exemplo oferecido pela vida e pela obra de Divaldo Pereira Franco continue a se multiplicar e a nos servir de inspiração. Muito obrigado. Queria passar a palavra aos colegas da mesa, inicialmente para o deputado Coben Martins. Senhor presidente, deputado Maurício Trindade, cumprimento a todos que neste momento aqui lotam esse plenário, que ontem, um dia de debates duros, anteontem também, com representantes do povo nessa casa, e hoje o povo está, literalmente, tomando a casa que é a sua. É tão bom ver tantas pessoas aqui num grande momento de paz, num grande momento de cumprimentos. Ao meu amigo Divaldo Pereira Franco, embaixador, quando eu pensei, Divaldo, em poder fazer essa homenagem, eu não sabia que tantas outras já estavam sendo feitas e que nós estamos fazendo uma das últimas homenagens quando deveríamos ser aquele que devíamos fazê-la primeiro. Mas é uma homenagem de coração, não minha, uma homenagem da Câmara dos Deputados da Casa do Povo Brasileiro. Ao senhor Clóvis Adalberto Beaufler, que aqui representa a Pastoral da Criança, e a doutora Zilda Arnes, em memória. Eu viajei para o Haiti uma semana depois daquele terremoto. Fiz parte de um grupo da Câmara dos Deputados que foi escolhido para que nós lá estivéssemos e pudesse aumentar os recursos de assistência àquele povo. E estive nos lugares onde a doutora Zilda Arnes esteve nos seus últimos momentos. Uma perda muito grande, mas sua representação e sua memória são extremamente fortes e o senhor também representa aqui. Ao Eurípides Higino, filho de Chico Xavier. Estou lhe conhecendo agora, mas através das palavras de Divaldo Franco, nas vezes que eu já ouvi falar, as histórias que ele nos conta com relação a Chico Xavier, as histórias que inclusive se transformaram em filme, eu lhe acolho com o maior prazer, porque eu já o conheço de algum tempo, através dessa grande amizade, intimidade criada pelo Divaldo Franco com o Chico Xavier. E ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perry de Carvalho, e a todos vocês que organizaram esta grande homenagem aqui hoje. Ao deputado Edinho Beis também, um grande e forte abraço. Quando pensei em propor a realização desta solenidade, veio à minha cabeça homenagear um dos filhos mais ilustres da minha terra, Feira de Santana, na Bahia. Era importante reconhecer os serviços prestados por nós para uma figura tão comprometida com o mundo inteiro. Feira se orgulha de ter um filho de tamanha expressão, que agora é uma figura do mundo todo, com que alegria nós percebemos isso. Como já ressaltado pelo deputado Maurício Trindade, Divaldo realiza um grande trabalho na Mansão do Caminho, lá em Salvador. O apoio que as crianças e jovens recebem é a maior prova de fraternidade que se pode demonstrar para o próximo. Além de receber atendimento na instituição, as crianças recebem acompanhamento quando vão para suas casas. Visita de pessoas, funcionários em suas residências, inclusive até alimentos quando necessário. Isso tudo é feito, pouca gente divulga, porque não é necessário maior divulgação. Os resultados são os que nós temos conhecimento lá em Salvador. Divaldo é responsável por promover atividades que dignificam a sociedade, proporcionando educação, saúde, recreação para mais de 35 mil crianças. Sua espiritualidade reflete o sentimento mais singelo de amor ao próximo. Desde o livro Mestre do Amor, o primeiro livro psicografado por Divaldo Franco, Joana de Ângeles e seus textos, entidade que utiliza a faculdade mediúnica de Divaldo, e várias outras pessoas do mesmo naipe, do mesmo tamanho, da mesma força, incluindo Chico Xavier, do qual fazem parte essas pessoas tão brilhantes, espíritas de tanta qualidade,
com os quais nós aqui estamos, neste momento, homenageando a todos. Repito que essa homenagem não é apenas à figura de Divaldo, mas ao movimento espírita do Brasil inteiro. E reitero aqui em nome do líder Freitas Nobre, deputado Simão Cecim, do líder Freitas Nobre, do movimento democrático brasileiro, que aqui nessa casa espírita, teve uma grande atuação, principalmente na época do regime militar. E devido a isso, nós cumpriremos nosso tempo, senhor presidente, dizer que o embaixador da paz que aqui vem, o trabalho de Divaldo permanentemente, a sua filosofia profunda, a sua filosofia associada aos conhecimentos científicos fazem dele um homem que tem uma ponte muito larga entre o que é o passado, o que é o presente e o que é o futuro. Ele é muito sólido nas suas convicções, ele convence no que fala, ele me convence no que ele diz, portanto, ele exerce essa sua passagem por este mundo de uma forma muito forte e significativa, como um grande embaixador da paz do que é. Durante todo esse tempo ele pregou a paz, e nós precisamos cada vez mais ajudá-lo a que ele continue por muito, muito tempo, Divaldo, que a sua presença para nós é extremamente grata. Por isso considero mais do que merecida essa homenagem, uma grande honra para esta casa recebê-lo, Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado. Queria convidar para compor também a mesa o deputado Edinho Beis. Queria passar a palavra ao deputado Dr. Biali, PSB São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PSB, um partido que sempre teve nas suas fileiras representantes da doutrina espírita, me incumbiu de vir aqui hoje dizer algumas palavras para os companheiros espíritas que aqui estão. Agradecer a existência de Divaldo Franco, esse apóstolo espírita que dedicou sua vida à divulgação da doutrina. Pessoa que só sua presença traz a paz, traz a sensibilidade, e que fez da caridade a sua grande bandeira, na medida que dedicou sua vida aos outros. Divaldo, que vai muito à minha terra, que é Franca, é uma pessoa querida por todos. Você não encontra uma pessoa que diga algo negativo dessa personalidade espírita, que não só destaca a doutrina, mas que vem lutando pela sua preservação, sua divulgação e o aumento do conhecimento sobre ela. Não só no Brasil, mas internacionalmente. Isso faz com que nós tenhamos com ele uma dívida de gratidão, uma dívida de responsabilidade, porque ele faz aquilo que nós deveríamos todos estar fazendo. O seu modo de vida, a sua postura, essa é a postura que todos nós espíritas deveríamos ter. Deveríamos ter para exemplificar, teremos que ter para mostrar para as pessoas que, se nós não fazemos o bem que gostaríamos de fazer, deveríamos evitar o mal que não queremos fazer e fazemos. Por isso, Divaldo, o PSB tem a satisfação de recebê-lo nessa casa e dizer a você o quanto admiramos, o quanto temos necessidade desse seu trabalho, da divulgação maior desse trabalho, fazer com que todos tomem conhecimento, não só dentro do movimento espírita, porque, eventualmente, ele fica muito concentrado dentro do próprio movimento espírita, mas que ele seja realmente elevado e levado a todas as pessoas do nosso Brasil. O nosso Brasil que, nesse momento, passa por momentos difíceis. Uma pessoa como você tem mais essa responsabilidade. Sei que ela... E cobrar isso de você talvez seja uma injustiça, mas sei que você tem essa dedicação e que você pode e fará muito pelo nosso país, porque você tem essa missão, a missão de nos ajudar a superar as nossas dificuldades, a ver no outro o irmão que somos e a dizer para todos que
fora da caridade não há salvação, e que nós todos temos a obrigação de um com o outro, como irmãos que somos, nessa caminhada em direção à nossa perfeição. Parabéns pela homenagem, é mais do que merecida, e ela, se tardia, não diminui o efeito que ela precisa ter para você, principalmente para o movimento espírita brasileiro. Parabéns. Obrigado, doutor Biali. Quero lembrar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pela internet, e esses programas são repassados várias vezes também depois. Queria passar a palavra ao senhor Clóvis Adalberto, representando em memória doutora Zilda Arnes. Senhoras e senhores, membros da mesa, professor Divaldo Pereira Franco, deputado federal Colbert Martins, deputado federal Maurício Trindade, o senhor Eurípides Higino, o senhor Antônio César Peri de Carvalho e o deputado federal Edinho Bess. A todos que nos acompanham aqui e também que nos assistem, é uma grande satisfação poder participar deste momento de construção de um mundo mais justo e fraterno. Esta homenagem dedicada ao professor Divaldo Pereira Franco é uma justa homenagem a todos os que se empenharam e se empenham para a construção do mundo melhor, de um país mais justo aqui em nosso meio. E a doutora Zilda Arnes teve na sua vida uma dedicação forte, quase que exclusiva nos últimos anos, às crianças do país e de outros países também. E nós tivemos grandes avanços aqui no Brasil, com a diminuição da mortalidade infantil, da desnutrição, a melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias. Eu tive a satisfação de viver com ela durante 12 anos. Tivemos aqui neste ambiente diversas vezes para lutar por melhores políticas para o bem-estar das crianças. E uma das grandes mensagens que eu levo da vida e da convivência da doutora Zilda é que nós viemos a este mundo para fazer o bem. E que esta é a nossa missão, né? E nós devemos levar adiante isso como algo do cotidiano. Então, é uma grande satisfação, uma alegria poder estar aqui e representá-la, representar a Pastoral da Criança e também a CNBB, que também se sente parceira neste movimento de construção da paz, de construção de um mundo mais justo. Quero agradecer de modo especial à Câmara dos Deputados, a todo o movimento espírita e da Federação Espírita por esta homenagem e também pedir a todos que nos unamos a outras atividades, em especial no dia 20 de novembro, também nesta casa, às 10 horas, nós vamos aqui ter uma sessão especial do Dia de Oração e Ação pela Criança. É um movimento mundial interreligioso da Rede Global de Religiões pela Criança, da qual a Federação Espírita, em várias cidades, inclusive aqui em Brasília, faz parte do grupo de articulação desta iniciativa global. Muito obrigado. E que a paz esteja sempre conosco. Passar a palavra ao senhor Eurípides Higino, filho do saudoso médium espírita Chico Xavier. Estar nesta casa de leis que dirige o nosso país, através dos nossos companheiros da Federação e do nosso querido Divaldo Franco, com a grande responsabilidade de levar ao mundo, ao Brasil, e sabendo que Divaldo tem exemplificado, através não só dos trabalhos que vimos há pouco na tela desta casa, mas o assistencial que ele faz e também os trabalhos de levar a doutrina espírita através das suas palestras, porque Chico Xavier dizia que Divaldo era um pássaro que canta a paz, não só no Brasil, mas pelo mundo. E ele tem feito isso não só através das suas palavras,
através dos seus exemplos de moral, espiritual e dignidade, a qual esta casa também, como nosso representante do povo disse que está se passando a limpo no Brasil, teremos sempre mais paz o dia que todos os segmentos religiosos, segmentos que pensam e agem com diferenças no nosso país, pudermos não ver mais ao pouco gente através das ruas do nosso Brasil, porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, não somente pela doutrina espírita, mas por o cristianismo, que cada dia mais, representado por todos os segmentos religiosos e de paz, viveremos um dia ainda a verdadeira paz no coração de todos. Obrigado pela homenagem. E Chico Xavier estaria dizendo que esta homenagem não era para o nosso Divaldo nem para ele, os maiores representantes do Espiritismo no Brasil e do mundo, e sim a doutrina de Jesus, a qual os dois vêm servindo com tanto amor e dignidade moral. Muito obrigado. Que Deus abençoe essa casa e a todos os brasileiros. Obrigado. Passo a palavra para o senhor Antônio César de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Senhor presidente da mesa, autoridades, representações já nomeadas, senhoras e senhores, estimado amigo de longa data, Divaldo Pereira Franco. Para a Federação Espírita Brasileira, é uma honra muito grande estar presente nessa sessão solene, em que se homenageia um dos maiores divulgadores espíritas de todos os tempos. Divaldo Pereira Franco tem convivido com o movimento espírita brasileiro e internacional de maneira que sempre leva a palavra de fé, de esperança e de estímulo ao bem. Através da Federação Espírita Brasileira, há mais de 40 anos, há livros seus mediúnicos publicados. Anualmente comparece à reunião do Conselho Federativo Nacional, levando o seu apoio ao Movimento Espírita Nacional e à FEB. E é importante destacarmos que, ao longo de sua trajetória, ele conviveu e interagiu com 5 presidentes e agora o 6º presidente da Federação Espírita Brasileira. A sua marca ficará registrada no Espaço Cultural da FEB, na inauguração e homenagem que será feita no dia de amanhã. Mas, em caráter pessoal, gostaríamos de dizer que em 52 anos que o conhecemos e mantemos intercâmbio, aprendemos sempre a respeitá-lo e admirá-lo. É importante lembrarmos da homenagem que se faz a Ayrton Senna e lembramos do seu entusiasmo com a bandeirinha brasileira, sempre elevando o bom ânimo do brasileiro, e o trabalho em favor do bem da Fundação Ayrton Senna. O trabalho dedicado da doutora Zilda Ars pela educação e saúde da criança brasileira, pelo trabalho inestimável de Chico Xavier, votado como o maior brasileiro de todos os tempos há 2 anos atrás. E deixamos aqui o nosso agradecimento, não só ao autor da propositura, a toda a infraestrutura da Câmara, como também a infraestrutura e colaboradores da FEB, que ajudaram na elaboração deste evento. E encerramos, como estávamos sentados de frente à Bíblia aberta, estava aberta num Salmo de Davi. E no final do Salmo, no capítulo 29, versículo 11, ali está registrado: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Desejamos ao povo brasileiro paz, bem e progresso. Passa a palavra agora, tão esperada, ao professor Divaldo Pereira Franco, nosso homenageado. Excelentíssimo senhor presidente, deputado federal
Maurício Trindade, excelentíssimo senhor deputado federal Couber Martins Filho, dignas personagens convidadas para este evento, os senhores Clove Adalberto Bouffler, Eurípides Higino dos Reis, Antônio César Perle de Carvalho, digníssimas autoridades presentes ou representadas, doutora Ieda Carneiro, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela TV Câmara, pela TV FEB, pelas emissoras de rádio, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Mohandas Karamchand teve a oportunidade de anunciar ser o único homem a alcançar a mais elevada qualidade de amor. Isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele logrou. Sem armas, sem derramamento de sangue, dobrou a cerviz do Império Britânico e libertou milhões de paquistanesas e de indianos da escravidão colonialista de que eram vítimas. Mas Mohandas Karamchand auriu este pensamento extraordinário no Evangelho de Jesus, quando teve a oportunidade de ler o Sermão da Montanha. Asseverava que os cristãos possuímos uma Bíblia de 400 páginas e normalmente não as seguimos. Para ele bastou o Sermão da Montanha, 12 frases que modificaram completamente a sua vida. E graças a isto, tornou-se o apóstolo da paz. A sua vida, a sua saga, a sua luta constituem o melhor roteiro para a plenitude da criatura humana. Quando eu recebi do gabinete do deputado federal Couber Martins Filho a notícia de que deveria ser homenageado por esta egrégia Câmara, pela vida a que me havia dedicado, fui tomado de profunda preocupação. Porque é uma vida simples, sem qualquer característica que mereça destaque. A existência de um jovem que um dia encontrou em Jesus Cristo a resposta para todas as suas interrogações não merece qualquer homenagem, antes estímulo para prosseguir neste crepúsculo, quando a desencarnação aguarda-lhe a existência física. Mas aceitei o desafio, porque todos nós necessitamos de estímulo para podermos levar adiante os objetivos que abraçamos. E então gostaria de que as minhas primeiras palavras fossem de agradecimento ao nobre deputado Couber Filho, aos nossos queridos membros desta Casa de Leis e aos amigos que nos honram com a sua presença. Mas desejaria também pedir para declinar de qualquer honra de que se revista a homenagem e transferir essa homenagem à figura impoluta de Hippolyte Léon Denisard Rivailo, conhecido como Allan Kardec, a quem devo todas as experiências atuais. Foi através da leitura das obras de Allan Kardec que me encontrei comigo mesmo na noite difícil e escura, conforme a narração de São João da Cruz. Foi no Espiritismo que encontrei a alvorada, o objetivo, a essencialidade do existir para prosseguir numa vida digna dentro das possibilidades, amando o meu próximo e vivendo em função de um ideal. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica e profunda, assevera que uma vida que seja destituída de significado psicológico não é uma vida vivida. Aquele que não tem um objetivo de natureza transcendente na vida não alcança nunca o estado luminoso, a plenitude. E tem muita razão.
porque ao abraçar a doutrina espírita, compreendi de imediato que amar é servir, como escreveu muito bem a grande poetisa chilena na sua página inolvidável do verbo servir, Gabriela Mistral. E como aprendi que aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Então gostaria de pedir licença ao nobre deputado e àqueles que nos homenageiam, para que qualquer homenagem seja dirigida ao Espiritismo, aceitando o carinho e o estímulo para, neste crepúsculo existencial, rico de belezas, de expectativas da imortalidade, chegar com a dignidade exigível ao espírita, conforme as tradições doutrinárias. Porque, depois de 50 anos na área da educação, de repente, visitando penitenciárias no Brasil, no exterior, presídios, e compreendendo a situação dolorosa do encarcerado, também compreendi o que era verdadeiramente a violência. Essa violência que é o atavismo, é a nossa herança antropossócio-psicológica do processo da evolução. E que o nosso egotismo procura escamotear na persona até o momento quando os nossos interesses não são correspondidos. Afirmava com propriedade Victor Hugo que, se desejarmos conhecer um cidadão, pisemos-lhe no pé, na unha encravada. Se ele for um cidadão, ele dirá apenas ui, mas se não for, ele dirá outras coisas. Então nós mantemos este lastro social, esta aparência, e apesar de 6.800 anos de ética, de cultura, de civilização, ainda nos matamos uns aos outros por dar cá aquela palha, ou mesmo sem nenhum motivo, depois de haver dado a palha que foi solicitada. A cultura, através da ciência e da tecnologia de ponta, conseguiu decifrar um grande número de enigmas do universo. Hoje as bólides espaciais viajam na direção de Marte e estão algumas delas fora do nosso sistema, na investigação da probabilidade se há vida além do planeta terrestre, também para estudar os efeitos do Big Bang e, ao mesmo tempo, dos processos evolutivos, desde a primeira monera, na intimidade das águas abissais dos oceanos, há 2.200 milhões de anos. Decifrou, portanto, tudo aquilo que constituía razão de magia, de sobrenatural, de superstição, e nos ofereceu glórias incomparáveis no macrocosmo. Quando olhamos as noites estreladas, sequer temos ideia dos bilhões de galáxias e dos sextilhões de planetas que gravitam em órbita nesse cosmo que diariamente devora galáxias e constrói galáxias com a poeira estelar. Esta mesma ciência e esta tecnologia de ponta penetrou no átomo, a velha partícula grega indivisível, e encontrou aproximadamente 60 expressões gloriosas, miniaturizadas da vida subatômica. E no ano passado, para a glória do notável astrofísico inglês Rigas, conseguiu encontrar o bóson, depois da experiência do choque de prótons, no imenso tubo entre a Suíça e a França, e estabeleceu que o bóson, essa marca luminosa deixada pelas micropartículas, pode ser chamada a assinatura de Deus na sua obra no universo. Então as conquistas da inteligência são inumeráveis, mas as conquistas do sentimento não correspondem à mesma expectativa. Ascendemos à glória dos céus com os pés plantados no lamaçal das aflições. A criatura humana que pôde penetrar tantas glórias no conhecimento aturde-se nos porões escuros da depressão, do transtorno do pânico, no Alzheimer, no Parkinson, nas demais enfermidades degenerativas
nas problemáticas cardiovasculares. E as estatísticas assustadoras dizem que por volta de 2025 a depressão será a primeira causa mortes da humanidade. E através dela o suicídio como mecanismo de fuga, porque é uma sociedade em que as criaturas, com as exceções compreensíveis, somos vazias existenciais. Apoiamos o individualismo, o consumismo, a sexolatria, e não temos a coragem de fazer a viagem para dentro de nós mesmos, para decifrarmos as velhas interrogações da filosofia grega: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos? Sócrates, Platão e Aristóteles desenharam a realidade do eidos, do mundo das ideias, asseveraram que nós somos não apenas a matéria, nós viemos do mundo transcendental para onde retornaremos. Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus Cristo apresentaram a proposta da imortalidade numa glória jamais dantes pensada, e o homem de Nazaré teve a grandeza de retornar da tumba e fazer-se demonstrar a centenas, a mais de 500 mil pessoas de uma vez, quando ascendeu na Galileia, que a morte nada mais era do que uma mudança de estado vibratório, saindo de uma para outra dimensão da vida. Mas ao Espiritismo coube a indeclinável tarefa de demonstrá-lo em laboratório, porque todas as religiões afirmam a imortalidade da alma. Todas elas dizem a respeito da bondade de Deus, falam-nos da justiça, mas ao Espiritismo coube a tarefa grandiosa de demonstrar, no século XIX, quando a ciência deixava o empirismo e a física quântica a partir das experiências de Maxwell, posteriormente do notável William Crookes, seguida por Madame Curie, por Röntgen e outros, que a matéria nada mais é, na palavra autorizada de Albert Einstein, energia condensada, e que André Luiz, através das mãos incomparáveis do abençoado apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, descreverá matéria congelada. E Einstein também terá a ocasião de dizer que energia é nada mais do que matéria dissociada. Existe então e tão somente a energia, essa energia que ora se condensa e aparece como forma material, e ora se desagrega e retorna ao seu estado primitivo. E o ser humano é o princípio inteligente do universo, conforme redarguiram os espíritos ao egrégio codificador quando lhes fez esta pergunta. Então, diante de todas essas reflexões e da lição maior de que o Espiritismo é a doutrina da caridade, porque ciência de laboratório, tendo a sua própria metodologia investigativa, que não está de acordo com a metodologia acadêmica, o Espiritismo demonstra a existência de Deus, a imortalidade da alma, através da comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e o Evangelho de Jesus restaurado na sua pulcritude inicial, conforme ele e os seus apóstolos o viveram. Vem essa doutrina que foi denominada por Jesus como Consolador, para diminuir as nossas lágrimas, porque o Mestre sabia que, pese as grandes conquistas da inteligência, o nosso coração amargurado verteria o pranto que não escorre dos nossos olhos, mas que vai para dentro nos tormentos do coração. E hoje abre esta madrugada gloriosa de bênçãos para a humanidade. Foi assim pensando que, repetimos, depois de 50 anos de atividade educacional na Mansão do Caminho, a obra que nos nasceu de uma visão psíquica no ano de 1948, quando viajávamos de trem, e que se consolidou graças à abnegação da criatura humana, porque o ser humano é bom, ele tem a bondade inerente, porque é o Deus interno que espera o combustível do entusiasmo para poder manifestar-se. E como asseverou com propriedade Nelson Mandela,
logo depois de presidente da República da África do Sul, que ele conseguiu destruir ali o apartheid, dizendo que o ódio não nasce com a criatura humana. O ódio é resultado de fatores ambientais, de circunstâncias socioeconômicas. Diante de toda esta magnitude, lembrei-me de que nós temos tudo, mas não temos paz. Temos conforto que os valores econômicos nos proporcionam. A ciência prolongou a vida na Terra, dizimou inumeráveis pandemias, outras vieram substituí-las, como a AIDS, a ebola neste momento. Mas a ciência trabalha nos seus laboratórios para libertar o homem desses fantasmas cruéis de um mundo de provas e de expiações. Neste momento em que passamos para o mundo de regeneração e as dores alcançam níveis quase que insuportáveis, então era necessário pensarmos em algo mais, em proporcionar paz à criatura humana, essa paz que Jesus nos deu. Eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo doa, mas eu a dou como somente eu a posso doar. É a paz que se deriva de uma consciência reta, de um caráter correto, de pensamentos e palavras honestas, dentro da linha do dever bem cumprido e dos direitos bem respeitados. Então iniciamos o movimento Você e a Paz, porque a paz do mundo não chegará por decreto. Nenhuma casa de leis pode dizer que vivam em paz aqueles que estão vinculados à nacionalidade. Estamos no Brasil, politicamente em paz, e nada obstante as estatísticas dizem que nos últimos 10 anos, em cada ano no Brasil, foram assassinadas miserável, covardemente, 50 mil pessoas. Se nós levarmos o sofrimento e a miséria e a dor para 5 pessoas de cada um desses indivíduos na sua família, nós teremos uma cifra assustadora de 250 mil pessoas por ano, experimentando atrocidades, a vergonha, e vivemos o medo do nosso próximo. Armamo-nos porque não temos a coragem de amar. Vivemos em solidão porque não temos a audácia de ser solidários. E é porque ainda não aprendemos solidariedade, abraçamos a soledade, abraçamos a solidão e o desespero. Então pensamos sob a inspiração dos espíritos nobres em fazer um movimento singelo, mas um movimento que um dia irá restaurar a criatura de si mesma, arrancá-la do poço das aflições para a paz. E surgiu o movimento Você e a Paz. A paz do mundo começa no indivíduo. Dizia Gandhi que se num país há uma cidade na qual uma rua tem uma casa em que há um indivíduo de paz, em breve a paz tomará conta da casa, que tomará conta da rua, do bairro, da cidade, do país e naturalmente da humanidade. O movimento Você e a Paz não tem cor política nem religiosa, não adota nenhum preconceito. É uma proposta para que cada um tenha coragem de fazer a viagem para dentro de si mesmo e se encontre. Como dizia Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho, e nas minhas palavras também, eu sonhei que era possível amar. Eu sonhei que um dia seriam transformadas as armas de destruição em instrumentos da lavoura. Eu sonhei que era possível reverter a ordem dos fatores destrutivos e a amizade deveria beijar as criaturas humanas com a justiça, como assevera a Bíblia. Eu sonhei que é possível o lobo beber na mesma fonte ao lado do cordeiro. E sonhei que a criatura que é intrinsecamente boa, porque é obra do Criador, irá superar essa herança da violência, que é o fruto espúrio do medo inicial, quando o homem, na sua fase inicial da evolução antropológica, teve a primeira emoção. E a primeira emoção do ser humano, segundo o antropólogo Dr. Watson, foi o medo. Ele descobriu, porque era somente instinto, de repente, que o membro do clã caía, decompunha-se, desaparecia, que outrem vinha e arruinava-o. Então surgiu esse medo atávico que até hoje nós temos. E ele passou a ter o medo da morte,
o medo das surpresas dos fenômenos sísmicos, o medo da degeneração, e nós fomos sutilizando o medo e chegamos hoje ao pavor. Na nossa cultura, temos medo de perder o emprego, medo da morte, medo da doença, medo de sair de casa, medo da traição, medo das circunstâncias que nos agridem a cada momento. E é necessário lembrar que esse medo primário deu lugar a uma segunda emoção, que foi a ira. A ira foi o resultado natural do medo do ataque. Diante do ataque, o indivíduo experimenta a ira, que é um fenômeno psicológico. E logo depois tem uma descarga de adrenalina produzida pelas glândulas suprarrenais. E então ele vai ferozmente para destruir o outro. Mas como a máquina orgânica é divina, entre aspas, ele tem uma descarga de cortisol e retrocede. Esse movimento psicológico, avança o recuo. E então, a partir daí, a ira abriu lugar para o ódio, para o rancor, para a vingança, para o ressentimento, para o ciúme, para a insegurança. Foi quando então a evolução lhe ofereceu o amor. Quando ele viu a loba lambendo o filho recém-nascido e fez o salto quântico da mãe, colocando o filhinho após o parto sobre o tórax, para que ele continuasse a receber os hormônios da afetividade, para que a vida pudesse continuar, e o amor, que é a emoção mais jovem da nossa evolução, ainda não atingiu a sua plenitude. Veio Jesus dizer que o amor é a alma da vida, porque Deus é amor. E nos fez apenas 2 pedidos, em toda a sua doutrina extraordinária, insuperável. No Sermão da Montanha, que é a sinfonia inacabada das bem-aventuranças, lá estamos 2 pedidos únicos, que ainda não tivemos a coragem de atender. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, e que não façais a outrem o que não desejardes que outrem vos faça. Então o movimento Você é a Paz é um apelo para que nós encontremos inicialmente a própria paz, lutando, como diz Allan Kardec, contra as nossas más inclinações, que diríamos hoje na linguagem psicológica junguiana, contra a sombra, esta sombra que o notável psiquiatra norte-americano e psicoterapeuta James Hollis diz: por quê? Pessoas boas fazem coisas más. Porque o gerente de um banco que administra muito bem, de repente, furta valores que ele sabe que será descoberto. Porque pessoas abnegadas, de vez em quando, têm uma crise e se transtornam. A sombra, essa sombra que dificulta o movimento self-ego para a perfeita identificação do homem luminoso. Mas a sombra junguiana são as nossas más inclinações que podemos dominar através do sentimento do amor, pelo exercício da fraternidade. Por isso, nobres membros desta Casa de Leis, queridos convidados e amigos, o movimento Você é a Paz elegeu para este momento homenagear as figuras incomparáveis do sorridente e suave Chico Xavier. Quem o conheceu nunca mais foi o mesmo. Quem teve a oportunidade de transitar pela porta da sua ternura, da sua paz, nunca mais foi o mesmo. Recordo-me de que em anos transatos, a NASA mandou a Pedro de Uberaba um grupo de cientistas para tentarem medir a aura, a irradiação do psiquismo deste homem venerando e humilde. E chegaram a uma conclusão surpreendente. A irradiação do seu psiquismo chegava a 20 metros de distância. É que vale dizer, quando o homem-luz aparecia, a treva era esbatida e diluía-se. Mas nós não temos ideia do que sejam 20 metros de irradiação, porque o normal é, numa criatura saudável, numa criatura devotada, ter uma aura de 2 centímetros. E ele tinha de 20 metros. Então, homenageamos-lo com um pequeno troféu, memória do movimento Você é a Paz. E a doutora, esta mulher extraordinária, a doutora Zilda Arnes, que tivemos a honra de conhecer na cidade do Salvador, quando a homenageamos também com um prêmio Você é a Paz da cidade.
E esta encantadora cristã, esta mulher que nasceu para servir, que deu a vida no apostolado do serviço, quando houve o terremoto do Haiti, e ela estava no templo no qual acabara de anunciar os seus postulados, estava de saída e retrocedeu para atender o chamado, quando então a igreja desabou e ela partiu na direção da imortalidade. Poderia haver lugar melhor para uma mulher santa, senão na igreja santificada, partir para uma espiritualidade santificante. Então elegemos a nobre doutora Zilda Arnes como exemplo das milhares, dos milhões de vidas que ela e a organização que criou têm conseguido salvar na terra. E a amada Federação Espírita Brasileira, essa instituição veneranda, já multissecular, que vem servindo a humanidade com a bandeira de Deus, Cristo e a caridade, como sendo nosso preito de gratidão, para que a mensagem da paz possa por fim tomar conta da nossa alma e repousarmos em suave dolce far niente, resultado evidentemente das nossas ações. Agradeço profundamente sensibilizado ao deputado federal Colbert Martins Filho, e por uma razão muito especial. Diz um velho ditado que o mundo se encontra onde nós iniciamos, porque o deputado Colbert Martins Filho é neto do inolvidável doutor João Martins. Sou filho de uma família muito modesta, o 13º filho. E quando minha mãe me concebeu, já estava nos primórdios das mudanças orgânicas da menopausa. Havia tido 3 abortos naturais, 12 filhos, quando eu bati a porta da reencarnação. Na sua humildade e singeleza, ela não percebeu exatamente o que era, porque o meu irmão mais próximo estava com 5 anos, e foi ao doutor João Martins, eminente homem da caridade, em 1926, e falou-lhe que estava sentindo umas coisas estranhas. Naquela época, o médico era um dublê de cientista e místico. Ele batia na barriga, batia, não acertava nunca, mas era tão agradável esse contato. Hoje vamos ao médico, ele nos olha, pede todos os exames e não acerta nunca, porque é o mesmo desafio. Ele então tocou para lá, para cá e disse: Dona Ana, a senhora está grávida, mas a senhora não tem condições orgânicas para ter esse filho. Vamos pedir a Deus para que venha o aborto natural como os outros. A senhora deveria abortá-lo. Está com quase 4 meses e os sintomas são muito modestos. A senhora está muito fragilizada. Tudo indica que no parto a senhora vai morrer. E aquela mulher pequenina, humilde, analfabeta, de olhos verdes como 2 esmeraldas, contar-me-ia depois que ela sorriu e disse: Doutor Martins, eu prefiro morrer e dar oportunidade para meu filho. Então eu nasci, e 87 anos depois agradeço a esta mulher que teve a coragem de não pensar no aborto, esse crime que mesmo legal será sempre moral, porque ninguém tem o direito de destruir a vida. Felizmente já existe hoje os códigos do direito do feto, demonstrando que ser uma vida. Então devemos ao venerando Dr. Martins, que me atendeu naquele momento e posteriormente, quando fui vítima de uma grave obsessão, com a morte de um irmão, fulminado por um aneurisma que se rompeu, eu tive um trauma, e ao correr para casa, sentar-me, quando o cadáver chegou para ser velado, eu não pude levantar-me. Aquele trauma profundo perturbou-me, e fiquei doente. No dia seguinte, Dr. Martins estava lá em casa. Era o anjo da pobreza na cidade de Feira de Santana. Naquela época, estamos em 1944, e depois que me examinou, ele disse: ele não tem nada fisiológico. O problema dele foi o choque, não usou a palavra trauma. E se ele tomar outro choque, ele fica bom. A minha família de pessoas inteligentíssimas levou ao pé da letra. E meus irmãos aplicaram-me todos os choques elétricos e outros que existiam. De qualquer forma, se eu tiver qualquer distúrbio, está explicado, porque já fiz eletrochoque terapia desde 1944. Então é curioso que, tantos anos depois, a roda das bênçãos tragam-nos a família Martins,
o venerando mestre que aqui está conosco no além, através do seu neto, já que o seu genitor foi o meu colega da escola primária de Feira de Santana, a única que existia. Toda emoção e gratidão, não vos tomarei mais o tempo, mas gostaria de dizer que na vida nós somente temos o que agradecer. Vivemos a pedir quinquilharias, coisas secundárias que não nos fazem falta. Mas se nós nos olharmos, a máquina na qual transitamos, poderemos cantar o hino de louvor, de gratidão. E então vivermos em paz, espalharmos a paz, levarmos a paz, porque a paz não tem caminho, disse Gandhi. A paz é o caminho. Então eu diria, meu Deus, nesta casa do Legislativo Nacional, onde partem muitas vezes as diretrizes para o destino da nação brasileira, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é doce e colorida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pela paz, pelo pão. Obrigado pelo que me deste e pelo que me dás, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do algueiro, a voz melodiosa do boiadeiro, a dor que chora e que canta no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz que legisla, que o teu nome pronuncia com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que lavram a terra, pelas mãos que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar, diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, infelizes, desditados, paralisados. Eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos ter a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado, senhores.
Vamos agora fazer a entrega dos troféus ao senhor Clóvis Adalberto, representando a Pastoral da Criança, e a senhora Zilda Arnes. Senhor Eurípedes Higino, representando em memória o saudoso espírita Chico Xavier. E o senhor Antônio César de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Convido a todos para ouvir o hino Paz pela Paz. Quero agradecer a equipe do gabinete que ajudou
na montagem dessa linda sessão, Ana, Vladimir, Abadia, Edna, Samanta, e concluir dizendo, professor, a 17ª edição desse movimento, lançada hoje aqui na Câmara, nesse momento em que centenas de conflitos armados acontecem em vários países, onde vidas são ceifadas diariamente, e o amor ao próximo vem sendo cada vez mais deixado de lado. Hoje, segundo o mapa da ONU, cerca de 30 regiões do mundo possuem conflitos armados, onde pessoas lutam por questões étnicas, políticas, ideológicas, territoriais, econômicas, recursos naturais, até pela água. Só na Síria, desde 2011, 200 mil pessoas já tiveram suas vidas interrompidas. Por isso, considero um momento importante para a valorização, a necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamentos em busca pela paz no mundo. Professor Divaldo Franco, definitivamente você faz a diferença em nosso país e no mundo. Você qualquer homenagem que nós, essa casa em nome do povo brasileiro, ou até a ONU, possa fazer a você é pequena em relação ao que você tem feito pelo Brasil, podemos dizer pela nossa Bahia e pelo mundo, professor. Você ali, há poucos instantes, agradeceu por tudo. Eu concluiria essa sessão agradecendo ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade de todos nós estarmos convivendo, que Ele assim permita que convivamos com o Senhor por muitos anos. Obrigado e está encerrado essa sessão.